Olá, amantes do terror! Hoje, vamos embarcar em uma jornada sombria e solitária pelas estradas desertas do interior. Nossa história de terror se chama Caminhoneiro e nos leva a acompanhar a experiência aterrorizante de um motorista de caminhão que encontra o inexplicável durante uma de suas viagens noturnas. Preparem-se para sentir o medo da solidão e o frio na espinha de quem enfrenta o desconhecido nas estradas escuras. Carlos era um caminhoneiro experiente, acostumado a passar longas horas dirigindo sozinho pelas estradas do país. Em uma noite particularmente escura, ele recebeu uma nova entrega de emergência que o levaria por uma rota pouco conhecida. Sem pensar duas vezes, ele pegou a estrada, confiante de que seria apenas mais uma viagem tranquila. A estrada estava deserta e a neblina densa dificultava a visibilidade. Carlos ligou o rádio, mas a estática era tudo o que conseguia ouvir. O silêncio pesado e o isolamento começavam a pesar, mas ele continuava firme, focado em chegar ao seu destino. Depois de algumas horas, ele viu algo estranho à beira da estrada. Uma mulher estava parada, acenando desesperadamente por ajuda. Sem querer deixar alguém em apuros, Carlos parou o caminhão e perguntou se ela precisava de ajuda. A mulher, visivelmente abalada, disse que seu carro havia quebrado mais adiante. Carlos ofereceu uma carona até o próximo posto de gasolina. Ela aceitou e subiu na cabine do caminhão. Durante a viagem, ela permaneceu em silêncio, olhando fixamente para a estrada à frente. Carlos tentou puxar conversa, mas a mulher apenas respondia com monossílabos. Algo na sua presença o deixava inquieto. Depois de alguns quilômetros, a mulher pediu para descer, afirmando que sua casa ficava por ali. Carlos parou o caminhão e, quando se virou para se despedir, ela já havia desaparecido. Não havia como ela ter saído do caminhão sem ele perceber. Um arrepio percorreu sua espinha. Confuso e um pouco assustado, Carlos continuou sua viagem. A sensação de estar sendo observado era constante, e ele não conseguia tirar a imagem da mulher da cabeça. Mais adiante, ele avistou um velho posto de gasolina e decidiu parar para descansar. O posto parecia abandonado, com apenas algumas luzes fracas iluminando o local. Carlos entrou na loja de conveniência e encontrou um atendente idoso, que olhou para ele com desconfiança. Ele perguntou se o atendente havia visto uma mulher na estrada, descrevendo-a em detalhes. O atendente, com uma expressão grave, disse que a descrição batia com a de uma mulher que havia morrido em um acidente naquela mesma estrada muitos anos atrás. Desde então, várias pessoas relataram ter visto seu espírito pedindo ajuda. Carlos sentiu um calafrio ao ouvir a história. Sem conseguir dormir, ele decidiu continuar a viagem. A estrada parecia ainda mais sinistra agora, com a névoa espessa cobrindo tudo ao redor. O silêncio era opressor, e a sensação de estar sendo observado só aumentava. De repente, o motor do caminhão começou a falhar. Carlos parou no acostamento e saiu para verificar. Ao abrir o capô, ele ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. A sensação de ser perseguido era quase insuportável. Voltando para a cabine, ele viu algo escrito no para-brisa embaçado: "Ajude-me". As letras apareciam lentamente, como se alguém estivesse escrevendo do lado de dentro. Carlos entrou em pânico e tentou limpar o vidro, mas as palavras não desapareciam. Desesperado, ele ligou o caminhão e acelerou, tentando deixar aquele lugar maldito para trás. Mas a estrada parecia interminável, e a sensação de ser seguido persistia. Ele olhou pelo retrovisor e viu a mulher sentada no banco traseiro, olhando diretamente para ele. Carlos gritou e perdeu o controle do caminhão, que saiu da estrada e parou em um campo. Ele saiu correndo da cabine, mas a mulher não estava mais lá. Tremendo de medo, ele percebeu que estava perdido, sem saber para onde ir. A noite parecia nunca acabar, e Carlos vagou pela estrada até encontrar uma pequena cabana. Ele bateu na porta desesperadamente e foi recebido por um homem velho que o deixou entrar. Dentro, Carlos contou sua história, mas o homem parecia saber mais do que ele dizia. O homem revelou que a mulher era sua filha, que havia morrido em um acidente há muitos anos. Desde então, seu espírito assombrava a estrada, buscando ajuda para encontrar descanso. Ele agradeceu a Carlos por tentar ajudá-la,
mas avisou que ela não pararia até encontrar paz. Carlos passou a noite na cabana, mas o medo e a culpa o consumiam. Ele sabia que não poderia continuar sua vida sem resolver o mistério da mulher. Na manhã seguinte, ele decidiu voltar ao local do acidente e tentar encontrar uma maneira de libertar seu espírito. Ao chegar ao local, ele encontrou um velho memorial, com flores murchas e velas apagadas. Carlos acendeu uma vela e fez uma oração, pedindo que a mulher encontrasse paz. De repente, sentiu uma presença ao seu lado e ouviu um sussurro agradecido. Quando voltou para o caminhão, Carlos sentiu uma leveza que não sentia há muito tempo. A estrada parecia menos sombria e a sensação de ser observado havia desaparecido. Ele sabia que havia feito a coisa certa, ajudando a mulher a encontrar descanso. Desde aquele dia, Carlos nunca mais viu a mulher na estrada. Mas sempre que passava por aquele trecho, ele fazia uma oração em sua memória. A história se espalhou entre os caminhoneiros e muitos começaram a deixar flores no memorial em sua homenagem. E essa foi a nossa história de hoje, Caminhoneiro. Esperamos que tenham gostado dessa jornada assustadora pelas estradas desertas. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo. E lembrem-se, nunca subestimem o que pode estar à espreita na escuridão das estradas solitárias. Até a próxima, corajosos viajantes do desconhecido.